A ansiedade tem sempre a ver com aquilo que ainda está para se passar e nunca tem nada a ver com aquilo que se passou. Houve uns dias muito difíceis que eu passei, e então recordo-me que talvez durante 3 dias e nem conseguia comer devido ao nível de ansiedade, mas chegou, não, creio que no 3º dia por aí que disse, não, isto tem que acabar e não posso viver assim. É isso que a presença de Deus faz. Ela tira essa ansiedade, essa angústia, não é? E saímos da presença de Deus com uma alegria tão tremenda, como se nós já tivéssemos recebido a resposta. É fantástico. Nós dizemos que quem manda aqui somos nós, então nós temos que dizer, ok, para, e vamos começar então a corrigir estes pensamentos. Se o próprio Jesus, nosso Mestre, aquele que é Deus, ou que o Pai, disse que nós devemos viver um dia de cada vez, porque cada dia traz o seu próprio mal, a minha pergunta que eu faço é: porquê é que queremos viver mais do que um dia de cada vez? O próprio Jesus diz, não é? Vocês estão sobrecarregados, lancem sobre mim os vossos fardos e eu vos aliviarei. E creio que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos transformar os nossos pensamentos, que realmente possam vir e se acalmar através do poder do Espírito Santo. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra, agora também em formato podcast, a 2. Olá a todos, estamos aqui para mais um programa do Infungível, este podcast que tem sido mesmo uma bênção, com certeza, na vida de muitos, e hoje temos uma temática tremenda, por isso peço que vocês assistam até ao fim, porque vamos falar de uma coisa que domina imenso a nossa sociedade hoje em dia, que é a ansiedade. Nós vemos que a sociedade neste momento combate a ansiedade com medicação, com tanta coisa, e quero-vos dizer que a Bíblia tem muitas respostas para nos ajudar a vencer quando a ansiedade vem às nossas vidas. Barato e eficaz. Então a Bíblia nos dá ferramentas, nós realmente podemos buscar através da palavra de Deus algo que nós possamos realmente lutar contra isso. Não dizendo que é errado qualquer tipo de ajuda a nível psiquiatra ou psicológica, nada disso, mas temos mais uma ferramenta que é a palavra de Deus, que não nos deixa só neste momento, que a ansiedade não é algo só desta geração, sempre existiu, não é? Por isso que a Bíblia fala dela. E então iremos abordar um pouco sobre isso e como é que realmente podemos encontrar na palavra de Deus aquilo que a nossa alma precisa para combater a ansiedade. Penso que será sobre isto que nós iremos estar a falar um pouco hoje. E é verdade que a nossa geração é o que mais se fala hoje em dia, devido à ansiedade, o excesso que nós vivemos hoje em dia, devido a várias situações, não é? É a ansiedade pelo trabalho, pelos filhos, por doenças, pela questão financeira, muitas vezes. Então, existe uma lista enorme dos motivos da nossa ansiedade, a verdade é essa. É verdade. Então, a pergunta que fazemos logo no início deste programa é: porque é que pensamos tanto no amanhã e tão pouco no hoje, não é? E a verdade é que a ansiedade vem por causa do trabalho, como acabaste de falar, contas para pagar, problemas, alguma situação de saúde, não é? Medo do futuro, não é? Situações que ainda não aconteceram e nós já estamos preocupados. E se nós repararmos, muitas vezes a ansiedade tem sempre a ver com aquilo que ainda está para se passar e nunca tem nada a ver com aquilo que se passou, não é? E a verdade é que nós vamos poder ver através da palavra de Deus que até o próprio Jesus disse, não é? Que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. E cada um dia é um dia e devemos ver um dia de cada vez. Mas já vamos abordar isso um pouco mais profundo. Mas é exatamente isso. A ansiedade é sempre interligada com aquilo que vai se passar no futuro. Começamos a temer aquilo que está por vir. Ainda nem sabemos como é que as coisas vão acontecer. E mesmo assim, na nossa mente, nós já estamos a maquinar, já estamos a pensar, já estamos a projetar como é que as coisas vão sair. E nós nem sabemos ainda como é que elas vão ser. Claro. Creio
talvez no início, quando começou esta situação toda sobre a ansiedade, não foi assim tão exageradamente como vemos hoje. Creio que começamos com a necessidade de organizar o nosso amanhã, que eu acho que é importante, mas depois tornamos um bocado controladores daquilo que vai acontecer amanhã. Então Ah, queremos tudo tão organizado, tão controlado, que acabamos por criar na nossa mente, ficarmos ansiosos para aquilo também não sair um pouco do lugar, ainda que não seja uma das razões principais da ansiedade, mas a verdade é que queremos que já planeamos a semana completa, já temos aquilo tão estruturado, e então vamos constantemente pensando o que é que pode acontecer, que possa falhar, e isso acaba por também muitas vezes perturbar a nossa mente e o nosso coração. claro. Não, mas é que estás aí a falar uma coisa e é muito interessante, que às vezes a gente pode achar que a ansiedade é algo positivo e não é, não é? Uma coisa é tu teres a preocupação de organizar aquilo que vai acontecer no futuro, outra coisa é quereres ter o controle daquilo que vai acontecer no futuro. São duas coisas completamente diferentes. E é aí que entra a ansiedade, quando existe aquele descontrole, não é? De não só projetar o futuro, como querer controlar aquilo que vai acontecer no futuro. E isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Nós devemos projetar a nossa vida, ter o cuidado de organizar as coisas todas bem organizadas, fazermos as coisas como devem de ser, não é? Já até precaver-nos de alguma coisa que possa acontecer fora daquilo que estamos a planear, mas entendermos que, como diz o povo, o futuro pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus. E as coisas podem não sair como nós esperávamos. E se as coisas não saírem como nós esperávamos, como é que nós vamos reagir? Está a perceber? Sabes que Jesus, que depois de fazer o Sermão do Monte, no versículo 6 de Mateus, ele começa falando sobre a oração, a importância da oração e como é que nós devemos orar. Aí começa também depois a falar sobre a oração do Pai Nosso. Então finaliza, e eu gostei muito dos versículos, o 27, primeiramente, e o 34. Uhum. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, por mais que pense no dia da manhã, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, quem que, por mais que a nossa mente passe o dia todo a pensar constantemente, pode acrescentar alguma coisa no dia da manhã? Depois, no versículo 34 de Mateus 6, diz assim: portanto, não se preocupem no dia da manhã, pois a cada dia trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu momento. Então, nós não podemos viver a semana inteira num dia. Eu lembro-me que alguém partilhava, que era um pastor, dizia: nós só temos capacidade de carregar um dia de cada vez. E quando nós queremos carregar a semana inteira num dia, nós não fomos criados nem preparados para isso. Então, cada dia terá a sua situação, boa, menos boa, e Deus nos dará a capacidade de conseguir, e a sua graça nos ajudará para conseguir viver isso no diariamente. Quando então queremos pegar tudo, colocar no saco e levar, aí então é que começa o nosso coração a entrar em ansiedade e a nossa mente a trabalhar. Mas sabes que essas palavras vêm de uma pessoa que, para mim, foi a pessoa mais fantástica que passou sobre a Terra. E esse tinha controle do dia da manhã. Claro. Ok? Ele próprio foi aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, não é? Eu ao terceiro dia, não é? Vou ressuscitar e tudo isso. E ele conseguia mudar mesmo o amanhã. Ele conseguia transformar a sua morte em vida, não é? O seu fim em ressurreição. E isto é fantástico. Se o próprio Jesus, o nosso mestre, aquele que é Deus ou que o Pai, não é? Diz que nós devemos viver um dia de cada vez, porque cada dia traz o seu próprio mal, a minha pergunta que eu faço é, para todos aqueles que estão nos acompanhando, porque é que queremos viver mais do que um dia de cada vez? Ok? Jesus não está a dizer que nós não devemos planificar a nossa vida Sim. em um dia, em uma semana, em um mês, em 3 meses, em 6 meses, em um ano. Como é que eu vou querer estar daqui a 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos? Temos que planificar todas essas coisas. Agora, a questão aqui é as expectativas excessivas que nós temos no dia da manhã, quando muitas vezes nós não temos controle nenhum sobre esse mesmo dia. E isto é que é muito importante. Por isso nós devemos descansar nele. Ele é que é o Senhor do amanhã, não somos nós, ok? Por isso, quem está a passar por ansiedade, ou tem alguém que tenha passado por ansiedade, ou esteja a passar por ansiedade,
assiste este vídeo até ao fim mesmo, que vai valer a pena, e depois partilhe, porque eu acredito que a Bíblia tem respostas que hoje pode ser, na verdade, uma resposta para todos aqueles que estão procurando É respostas. verdade. E sabes que e gosto quando Jesus fala no Sermão do Monte e fala disto especificamente, ele não está minimizando o problema, ok? Mas ele está querendo nos ajudar a dizer, ok, vocês não podem acrescentar, então confiem em mim, porque eu cuidarei do amanhã. É E verdade. então é confiar que ele está cuidando da nossa amanhã. É verdade. Nós já há pouco estávamos a falar aqui em off, enquanto preparávamos o programa de hoje, e na verdade estávamos a discutir acerca da ansiedade, o que é que nós entendemos por ansiedade, e estamos aqui a debater um pouco, e foi muito, muito importante, e cada um dá a sua opinião, e porque devemos a dar a nossa opinião segundo aquilo que entendemos que a palavra de Deus fala. E a ansiedade, acima de tudo, foi um dos pontos que estamos aqui a falar, não há apenas preocupação, porque podemos sentir preocupação do dia da manhã, ou daqui a 3 dias, ou 5 dias, vamos tomar uma decisão, ou vamos dar um passo importante. É normal que tenhamos alguma preocupação, porque isso vai nos ajudar a poder direcionar as coisas ou preparar aquilo que está ao nosso alcance em relação a essas coisas. Agora, quando chega a ansiedade vem trazer um desequilíbrio tremendo nas nossas emoções, no nosso pensar, no nosso projetar, e é muito importante quando chega esse tempo de sentimento. Nós já há 2 programas atrás falamos acerca de inveja, que quando chega a inveja, aquilo que devemos fazer é dar um stop, é parar mesmo, é não permitir que a inveja tome controle da nossa vida. A ansiedade é exatamente a mesma coisa, é outro tipo de sentimento que nós não devemos deixar controlar, porque caso contrário, nós podemos ver aquilo que está a acontecer neste momento na sociedade. Muitas pessoas que não conseguem lidar com a ansiedade, e a verdade é que depois acabam por ficar dependentes até de medicação para poder fazer com que a sua mente trabalhe mais devagar e saiba lidar um pouco mais com esse sentimento terrível. Mas há uma esperança para todos aqueles que creem em Deus, que Deus pode dar essa direção, e aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra pode verdadeiramente se tornar vida, pode se tornar revelação para a nossa vida, se nós assim quisermos, e veremos que o nosso caminho com Ele será um caminho mais simples, não mais fácil, porque os problemas vão vir sempre, não é? Até a ansiedade, em momentos fulcrais da nossa vida, até pode vir bater à porta, mas estamos fortes e firmes porque temos Deus na nossa vida, e lá aquele que é o Senhor do amanhã. Eu ouvi uma vez que a ansiedade é excesso de futuro. É que nós estamos constantemente a pensar no futuro. E às vezes até na nossa mente criamos cenários que nunca irão acontecer. Criamos conversas que nunca irá acontecer. Criamos discussões que nunca teremos de ter com as pessoas. A nossa mente tem a capacidade de... Nós somos criativos por si, ok? Só que usamos isso para criar coisas que primeiro que não são boas, e que nunca irão, nós não vamos viver aquilo. Se nós analisarmos, nós estamos constantemente a criar com situações do nosso dia a dia que queremos já saber como é que irá ser o seu desfecho. A verdade é essa. Nós queremos já saber como é que irá acabar, como é que irá acontecer, como se fosse uma novela mexicana. Nós já queremos saber o final da novela mexicana na nossa vida. Mas a verdade é que nós devemos realmente parar, como tu dizias sobre a inveja, colocar um stop na nossa mente. Costumo dizer que nós conseguimos domá-la. Nós dizemos que quem manda aqui somos nós, então nós temos que dizer, ok, para, e vamos começar então a corrigir estes pensamentos com a ajuda de Deus, não é com a nossa capacidade e nosso poder e nosso intelectualismo, não. E creio que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos transformar os nossos pensamentos, que realmente possam vir e se acalmar através do poder do Espírito Santo. É verdade, acabamos sempre por começar a desenvolver um mundo completamente virtual, e parece que não, nós temos muitas vezes 2 paralelos completamente diferentes, aquilo que está acontecendo na realidade e aquilo que nós estamos a construir na nossa mente. É terrível. Para algumas coisas funcionam. O nosso filho mais velho gosta de jogar Minecraft, então ele constrói o seu mundo virtual, mas ele não pode trazer aquilo para o mundo físico, não é? E a verdade é que isso também nos ensina, os videogames também nos ensina que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós construímos muitas vezes na nossa mente, essencialmente aquelas coisas que nós sabemos que não é correto,
e estamos apenas a suspeitar ou estamos apenas a criar, não é, filmes na nossa cabeça. Temos que realmente parar e entender que aquilo é virtual e nós não devemos passar isso para o mundo físico, não é? Porque caso contrário vamos ter muitos problemas e vai ser terrível, não é? Por isso, quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação excessiva, aquilo que temos que fazer é fazer o exercício de dizer aquilo que for, será, aquilo que vier, virá, e pronto, entregamos nas mãos de Deus, porque é isso o verdadeiro objetivo. Hoje nós estamos aqui para apresentar Deus como solução, não falta por aí psicólogos, várias áreas da ciência a tentar explicar e a tentar dar um rumo, não é, à vida das pessoas e uma ajuda às pessoas que estão a passar por ansiedade, mas hoje nós estamos aqui neste podcast a apresentar Deus como a solução, não é? Que devemos descansar nele, entregar tudo a ele e não deixarmos que essa preocupação excessiva tome conta da nossa vida. E quando ela começa a tomar, entregarmos nas mãos de Deus. Para a nossa casa, agarramos um tempinho, não é? Em que estamos a sós e buscamos a Deus, oramos a Deus e dizemos: Deus, eu não compreendo que é que este sentimento está a ver a minha vida, mas eu também não quero sentir isto. Ajuda-me, orienta-me. E nós, nesse momento maravilhoso e doce, nós vamos sentir a mão de Deus sobre a nossa vida e transformando a nossa vida. Se isso já acontecer contigo, deixa eu ter comentário então aqui no nosso vídeo em baixo para que nós possamos também ouvir o teu testemunho. É verdade, sabes que quando falas de excesso de preocupação, lembra-me sempre de Marta e Maria, as famosas irmãs. É verdade. Que falavas sobre nos sentarmos e estarmos um momento de quietude. E Maria soube fazer isso, embora Marta não lhe correu assim tão bem. Sabes que eu sempre tive muita dificuldade com Maria. Ela incomodava-me um pouco porque ela estava fazendo nada. E Jesus disse que a Marta andava preocupada com muita coisa. Jesus não disse que ela não deveria servir. Jesus não disse que ela deveria parar de fazer tudo. Jesus disse que ela estava preocupada com a quantidade de coisas que ela criou na sua mente que ela deveria fazer porque Jesus estava lá. E como estava tão preocupada em servi-lo, esqueceu-se de estar com ele. E às vezes estamos tão preocupadas com tanta coisa ou preocupados com tanta coisa que temos para fazer e nos esquecemos de nos sentarmos com Jesus e falarmos com ele. Do vê-lo, nos acima de tudo, que era isso que Maria estava a fazer, estava a ouvir, não é? Exatamente. Marta deixou que a preocupação roubasse a melhor parte que estava naquele lugar. Não é que ela não poderia servir Jesus, não é que ela não poderia preparar o lugar para Jesus estar, mas ela se esqueceu nessa preocupação da sua mente de parar. E aí é que está. Quando a nossa preocupação está constantemente, nós além de arranjarmos sempre coisas para fazer, temos muita dificuldade em parar, nos sentar e acalmar. E sabes que por momentos eu tinha muita dificuldade em parar um pouco, mas tenho aprendido realmente muitas vezes a parar e não fazer exatamente nada. Como Maria. Ou seja, a pessoa que mais me incomodava ensina-me que realmente há momentos que realmente eu tenho que parar. E parar de fazer coisas, ok? Não só fisicamente, porque muitas vezes o nosso corpo só irá mostrar como a nossa mente está. Não é? Costumo dizer que queremos sempre mostrar aquilo que vai dentro de nós. E muitas vezes, pelo menos falo como nós mulheres, no nosso trabalho, claro que temos de estar constantemente a trabalhar, mas em casa muitas vezes não conseguimos nos sentar e parar e ficar num momento de quietude, porque estamos constantemente despreocupadas. E dizemos, mas é que há sempre coisas para fazer. Até nós morrermos sempre há trabalho para fazer, não é? O problema é que permitimos que essa quantidade de coisas tome conta da nossa mente e nos preocupe, tentando fazer tudo num dia. Que não é possível. É verdade. Jesus não criticou o trabalho de Marta, mas a verdade é que isto ensina-nos uma lição tremenda, não é? No nosso dia-a-dia, a minha pergunta é: quando é que nós paramos para ouvir Jesus? Estás a entender? Que isto aqui é que é o ponto essencial. Maria não é que não quisesse fazer nada, ainda que Marta pensou. Isso é em relação a Maria. Claro, eu também pensava. Mas a verdade é que isto traz a reflexão, não é? A reflexão de quê? Será que hoje também estamos demasiado ocupados para ouvir Deus, assim como Marta? O que é que ele ocupa mais os nossos pensamentos? Essa é que é a grande verdade, não é? Mas olha,
É assim, eu acho que a coisa mais triste não é de nós andarmos preocupados e atarefados e todo o tempo e não ouvirmos Jesus, é apenas uma, não é? O problema é que o medo faz-nos perder o presente, nós não vemos o presente. Porquê? A nossa cabeça está sempre no futuro, entendes? Então achas que a ansiedade acaba por gerar um pouco de medo do amanhã? Pode ser isso? Eu não só medo, eu acho que acaba por paralisar em relação ao amanhã e não vives nem o presente e aquilo que estás pensando que vais ver no futuro, até podes nem viver no futuro, estás a perceber? Então a ansiedade pode se tornar um medo constante do futuro, do que irá acontecer. A ansiedade está sempre, aliás, eu considero que a ansiedade está sempre relacionada com o futuro. Ninguém sente ansiedade daquilo que se passou ontem ou antes de Exato, mas ontem. essa ansiedade gera medo daquilo que irá acontecer, porque nunca, a ansiedade nunca irá achar que é algo bom. A ansiedade irá sempre achar que é algo mau que irá acontecer. Certo? O medo nos faz perder a foco e a visão do presente. Claro, claro. E então lembramos de Pedro, ok? O nosso famoso Pedro, que eu gosto muito dele, porque quando Jesus anda sobre as águas, Jesus disse para sair do barco e ir ter com ele. O único que teve a coragem de sair foi Pedro. Só que Pedro perdeu o foco daquilo que estava em frente dele e o medo permitiu então que ele se afogasse. O medo que a ansiedade acaba por gerar faz que nós percamos o foco do presente, daquilo que Jesus está à nossa frente, nos dizer, ok, vem ter comigo, mas nós já começamos a nos afundar por esse sentimento que vamos permitindo que entre na nossa mente e no nosso coração. Por isso essa história ensina-nos uma coisa muito importante, é que Pedro, quando sai do barco, enquanto ele olhava para Jesus, caminhava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o vento e começou a olhar para as ondas, foi aí que começou-se a afundar, não é? Então isto nos ensina uma coisa muito importante e traz-nos uma reflexão. Para onde é que nós estamos olhando quando estamos caminhando neste caminho da vida? Quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, vamos caminhar, vamos conseguir ter sucesso, e quando nós colocamos os nossos olhos nos problemas e naquilo que está por vir e na tempestade que nós estamos a passar, nós vamos nos afundar na ansiedade. Outro dos tópicos que nós temos para hoje mesmo para abordar é que a oração muda primeiro o nosso coração, não é? Isto é muito importante. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz: não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E sabes que este versículo um dia fez-se rema para mim, porque eu conhecia o versículo, mas só percebi a rema de que Ele guardará o coração e a mente de vocês. Então, Deus promete dar uma paz não somente no nosso coração, mas na nossa mente ansiosa, na nossa mente que está a correr pensando o pior. Lembro-me quando a nossa filha do meio, com um mês de nascida, ficou muito doente. Lembro-me que ela não estava bem durante o dia. Quando o pediatra diz que ela realmente não estava bem, que temos que ir logo às urgências, recordo-me que fiquei muito aflita em casa e comecei a chorar. E tu disseste, vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. E quando chegámos ao hospital percebemos que a situação era realmente grave e ela teve que ficar internada durante 2 dias, devido a essa oxigenação. A saturação estava demasiado baixa, então ela tinha riscos realmente de ter uma paragem respiratória. E recordo-me quando disseram que eu teria que ficar internada e fiquei lá numa sala à espera e lembrei-me deste versículo. E a Bíblia diz que se nós apresentarmos os nossos pedidos com oração, pela súplica e ações de graças, e naquele momento, naquela sala, e comecei a agradecer a Deus por aquele momento. Comecei a agradecer a Deus por me ter colocado nesse momento, me ter permitido passar por isso, e nesse momento eu senti como se fosse uma muralha cair na minha mente, mas foi literalmente isto. E eu senti essa paz que Filipenses fala, que Paulo nos está ensinando, que existe uma paz que vai exceder todo o entendimento. Ou seja, eu estava começando no internamento com uma criança de 1 mês, com um bebê de 1 mês que por acaso era minha filha, não é? Mas nesse momento eu senti uma paz na minha mente e no meu coração, e a partir daí eu não sentia a necessidade de chorar.
porque eu realmente consegui experimentar aquilo que Cristo estava a me dar para aquele momento, que eu creio que estava a me fortalecer para esses 2 dias que eu iria precisar de ficar em isolamento com ela sozinha, cuidando dela, devido à situação que estávamos a passar. E Deus foi muito bom durante esse tempo. Então, para mim, essa situação me serviu para experimentar e ter revelação que realmente a paz de Cristo pode exceder todo entendimento na nossa mente e no nosso coração. E quem escreveu isto foi Paulo. Paulo escreveu isto não quando as coisas estavam muito bem, não quando ele estava na melhor fase da sua vida, não, estava num momento muito difícil. Mas ele disse, é possível com Cristo nós experimentarmos isto. É verdade. Então, fiquei estas 2 perguntas, não é? Porque será que muitas vezes tentamos resolver tudo antes de orar? E o que muda dentro de nós quando nós oramos, não é? Porque orar não é fugir dos problemas, pelo contrário que as pessoas pensam. Olha, vou orar para me esquecer que eu tenho problemas. Ou vou buscar Deus e vou à igreja para me esquecer que tenho problemas. As diversões fazem isso, fazem esquecer por momentos os problemas. Mas isso não é o objetivo do Evangelho na nossa vida. Deus não tem o objetivo de anestesiar a nossa vida. Ele tem o objetivo de pôr as coisas em ordem e resolver o nosso problema. Estás a entender? O problema é que as pessoas acham que combatem os problemas e combatem a ansiedade com anestesia, não é? Mas não é anestesiando, não é tentando esquecer por uns momentos que estamos com um problema, não é nada disso. É nós nos chegarmos a Deus e dizermos: Deus, olha, estou a passar por este problema, ajuda, não é? Muitas vezes a religião não ensina isto, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina isto, não é? Devemos lançar as nossas preocupações, os nossos fardos, tudo aquilo que nós carregamos sobre Jesus. O próprio Jesus diz, não é? Vocês estão sobrecarregados, lancem sobre mim os vossos fardos e eu vos aliviarei, não é? Então, quando nós estamos a sentir esse tipo de sentimento, é isso que nós devemos fazer, para que depois essa paz, como estavas agora a falar, possa vir sobre a nossa vida em toda e qualquer situação. Porque é uma paz que não é humana, é uma paz que vem de Deus, que nós ficamos surpreendidos de como é que as nossas emoções foram transformadas em questão de segundos, como estavas a falar da tua experiência com a Rebeca, e passamos a ter um sentimento dentro de nós completamente contrário àquilo que nós estávamos a sentir até há poucos segundos atrás. Isto é a beleza de nós estarmos na presença de Deus e buscarmos Deus diariamente. Quando nós buscamos todo o nosso coração, a presença dele chega e transforma todas as coisas. Ok? Vemos também na palavra de Deus a história de Ana. Ana era uma mulher que não conseguia ter filhos e ela chegou à presença de Deus angustiada. E quando ela estava orando e chorando... E gosto da palavra angustiada. A Bíblia não tem problema de entender. É estava verdade. angustiada. Vai ver várias vezes, vamos sentir-nos angustiados com as situações da vida. Mas é interessante que ela estava angustiada e ela sentia tanta dor e tanto pesar no seu coração. Ela desejava ter tanto um filho que ela sentia tanto pesar que ela nem conseguia sequer orar em voz alta. Ela falava entre os lábios, não é? E chorava muito. Tanto que foi que o próprio sacerdote que estava lá achou que ela estava embriagada, não é? Mas a verdade é que Ana entrou angustiada, derramou o coração diante de Deus e saiu em paz antes sequer de receber a resposta que ela teria verdadeiramente um filho. E é isso que a presença de Deus faz. Quando estamos a atravessar a ansiedade, é isso que a presença de Deus faz. Ela tira essa ansiedade, essa angústia, não é? E saímos da presença de Deus com uma alegria tão tremenda, como se nós já tivéssemos recebido a resposta. É fantástico. Mas isso é Deus que pode fazer. É, Quando nós nos aproximamos dele em oração e buscamos aquilo que ele tem. É verdade. Agora, como é que nós podemos combater a ansiedade diariamente? Como é que temos que criar hábitos no nosso dia a dia, ok? Para nós combatermos este tipo de pensamentos. E a verdade é que temos que criar o hábito de nós orarmos. E sabes, aquilo que me ajuda muito é desligar tudo e conseguir-me sentar a ler a palavra de Deus, e aquilo que eu acabo por fazer, onde eu procuro um momento de quietude, onde eu desligo realmente. Por norma gosto muito de música, mas tenho realmente desligado até isso para conseguir parar, ok, a minha mente e me focar naquilo, que é aquilo que estou fazendo. Então é esse momento de quietude, como falámos há pouco de Maria, que nós temos de buscar ter no nosso dia a dia. E
E costumo dizer que se não conseguimos começar com meia hora, comecemos com 10, 15 minutos. Ok? Aos poucos desenvolvemos o hábito de estar um pouco em quietude. Inquietude para ouvir a Deus, inquietude para ouvir a palavra de Deus. Que então essa será a base e a ferramenta como nós falamos, porque tudo aquilo que nós desenvolvemos até agora foi ferramentas que encontramos na palavra de Deus. Encontramos exemplos na palavra de Deus que nos ensinam como combater a ansiedade. Então é essencial nós criarmos este hábito de um pouco de quietude para orarmos e para lermos a palavra de Deus. Isto será a base para nós conseguirmos conquistar uma mente que consiga realmente ter pensamentos que agradem a Deus, uns pensamentos de gratidão, ok? Pensamentos que realmente venham experimentar a paz de Cristo na nossa mente e no nosso coração. Uma das coisas que eu tenho pensado exatamente em relação aos momentos de angústia, aos momentos também de preocupação excessiva, não é? Que é a ansiedade. Uma das coisas que eu também tenho sempre utilizado é mesmo aplicar o sangue de Jesus sobre a minha mente. Estás a ver? Às vezes a gente tem muito aquele hábito, não é? De orarmos, acharmos que tudo é demoníaco, mas muitas vezes pode não ser demoníaco, pode ser mesmo uma batalha que nós estamos a ter na nossa própria mente, não é? E que muitas vezes precisamos de fazer com que os nossos pensamentos sejam sujeitos e submissos a Cristo. E uma das coisas que tenho utilizado muito e recomendo isso a toda a gente, quando estiver a passar por pensamentos negativos ou algum pensamento de destruição ou morte ou tudo isso, a Bíblia nos mostra que nós devemos levar o nosso pensamento cativo, não é? Em obediência a Cristo. E uma das coisas que tenho utilizado muito e quero recomendar exatamente isso, é que devemos aplicar mesmo o sangue de Jesus sobre os nossos pensamentos, dizer, não, eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, não é? Para que nós possamos ser renovados, não é? Lavados, não é? Sermos transformados na nossa mente, para que nós não sejamos mais sujeitos aos nossos próprios pensamentos de destruição e de ansiedade, mas possamos receber essa mente de Cristo em nós, Amém. não é? E possamos enfrentar as situações difíceis que muitas vezes estamos a atravessar, ok? E que tememos que elas possam se transformar num gigante tremendo e não conseguirmos depois ter sucesso na nossa vida, ok? Então, as perguntas que nós deixamos, não é, para todos aqueles que estão nos a ouvir hoje é: qual foi o momento em que a ansiedade dominou a tua vida, não é? Como é que Deus te ajudou? Isto é uma das coisas que deves sempre pensar. E o que é que aprendeste dessa experiência, não é? E os momentos em que eu fui vencido pela ansiedade, ainda que eu seja tenho uma personalidade flemática, não é? Nunca me preocupo muito com o dia da manhã, mas claro que a gente sempre há momentos na vida que temos que enfrentar a ansiedade quando ela vem. Mas uma das coisas que eu aprendi é verdadeiramente entregar tudo a Deus. É. Entender que tudo é dele, nada é meu, não é? E se eu sou um filho de Deus, também entendo que todo o meu futuro está escrito pela mão de Deus. Então, se está escrito pela mão de Deus e há coisas que estão a vir à minha vida e eu vejo elas como coisas difíceis, tenho que entender que ainda assim, se Deus está no controle da minha vida, Ele tem um propósito para isso. Às vezes não vamos entender. E todas as Mas coisas cooperam para o bem. é exatamente. E isso é sempre muito, muito, muito importante. Recordo-me um episódio onde eu tive 3 dias, mas alguns dias muito difíceis que eu passei, e então recordo-me que talvez durante 3 dias e nem conseguia comer devido ao nível de ansiedade, mas chegou, não creio que foi no 3º dia por aí que disse, não, isto tem que acabar e não posso viver assim. Claro. Ok? E então eu fui à oração, por isso é que quando falámos sobre Ana, sobre a importância de nós termos, foi nesse momento que a oração disse, não, Deus, eu estou aqui, então eu arrependi-me e entreguei nas mãos dessa situação, disse, eu não posso controlar isto, eu não posso mudar a situação, então eu te entrego. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem aqueles que te amam, eu sei que isto irá cooperar para o meu bem. E eu tive que entregar. E a partir desse dia, eu senti uma paz sobre essa situação. A situação não mudou, ela continua exatamente igual, ok? Assim, Ela ficou exatamente igual, mas o meu coração tinha mudado, ok? Porque eu permiti que Deus realmente tomasse o controle e tomasse a situação nas mãos dele. Amém. Então, temos um desafio para esta semana, para aqueles que estão a nos ouvir e a ver, e
o desafio para esta semana é que durante esta semana, que sempre que surgir uma preocupação, devemos fazer 3 perguntas. E elas são: isto depende realmente de mim, a solução desta situação? A outra pergunta que devemos fazer é: será que eu já entreguei isto a Deus em oração? E a terceira pergunta é: o que é que eu posso fazer hoje, em vez de pensar apenas no amanhã? Isto aqui é muito, muito, muito importante. Quando as coisas não estão no nosso controle, aquilo que devemos fazer é entregar a nossa situação àquele que tem o controle de todas as coisas, para que assim a nossa alma, o nosso coração possa descansar nele e possamos viver vidas não se preocupando com o dia da manhã, mas vivendo hoje, ok? Repara que Jesus faz umas analogias espetaculares. Ele fala dos lírios do campo, não é? Fantástico. A erva do campo, não é? Que hoje está linda, maravilhosa e amanhã é lançada no fogo, não é? E é tão fantástico isto. E na verdade temos mesmo que deixar com que os ensinamentos de Jesus possam entrar na nossa vida, não apenas da leitura da palavra, mas também através da revelação do Espírito Santo ao nosso espírito, ao nosso coração. Precisamos deixar o Espírito Santo verdadeiramente gravar em nós que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Deus que não só é Deus, mas é Pai de todos nós e que Ele deseja cuidar de nós de uma maneira tremenda. A Bíblia nos mostra, não é, numa passagem maravilhosa que diz: ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor me acolherá. Não é? Vejam lá o tipo disto que nós temos. Ainda que os nossos pais terrenos nos abandonem, a Bíblia diz que Deus, Ele nos receberá e nos acolherá. E nisso o nosso coração pode descansar. É verdade. Então vamos terminar o episódio de hoje orando por aqueles que estão passando por ansiedade, não é? Tu que estás a ouvir este programa ou estás a ver este programa no YouTube, que possas verdadeiramente receber esta oração e não te preocupes mais com o amanhã. Projeta o amanhã é muito importante. Escreve aquilo que tu queres do amanhã, mas lembra-te, tu só tens controle daquilo que verdadeiramente te compete. Há coisas que não nos competem, não temos o controle e devemos entregar nas mãos de Deus. Então, vamos orar. Queridos, nós hoje queremos chegar à tua presença, Deus, e nós queremos orar por todos aqueles que estão ouvindo este podcast. Oro para que tu possas trazer essa paz que tu prometeste em Filipenses, Deus, para aqueles que se sentem sobrecarregados, ansiosos, que têm levado tanta coisa sobre eles. Senhor, quero orar por cada uma dessas pessoas que, através daquilo que eles ouviram hoje, que possam realmente decidir se aproximar de Ti, buscar-te e receber revelação, Senhor. Revelação de quem Tu és, e possam começar a confiar, a entregar as suas situações nas Tuas mãos, porque Tu cuidarás deles, Senhor. Tu és o Deus que cuida, Deus, por isso eu entrego-los nas Tuas mãos e eu abençoo, Senhor, cada vida, porque eu sei, Deus, que Tu irás nos ensinar também a nós que estamos aqui, Deus, a te entregar o nosso amanhã todos os dias, sabendo que Tu estás cuidando de cada pormenor, de cada detalhe, Senhor. Por isso, muito obrigada pela oportunidade que Tu nos dás de ter a Tua palavra, um acesso tão rico e tão perto das nossas vidas. Por isso que faz essa transformação através do Teu poder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Entrega todos os teus caminhos ao Senhor, que tem o controle do amanhã. Amém, naquilo que é eterno. Isso é muito importante. Aquilo que estamos a falar hoje não é uma ciência que aprendemos nas escolas, mas é algo que nós temos experimentado com Deus, e sabemos que quando nós vamos até Ele, através da nossa oração, na nossa casa, não é? No nosso momento a sós, Ele está nos ouvindo e Ele traz aquela paz que excede todo o entendimento aos nossos corações. Então, se gostaram deste episódio, partilhem, não é? Para que verdadeiramente esta mensagem possa chegar a todos aqueles essencialmente que estão a debater-se com ansiedade, e que verdadeiramente possamos entender que em Deus está a solução, sem dúvida alguma. Quero também pedir que possa subscrever o canal, não é? Dar um like, comentem aqui em baixo, partilhem os vossos testemunhos, não é? Os momentos em que Deus vos abençoou, em momentos que estão a passar por momentos difíceis, e será muito importante nós podermos ler e poder até responder, se assim for o caso. E também é bem nos dizer também que fizemos uma reorganização no canal, que temos
o podcast, temos uma playlist que é o dos cortes, com alguns pensamentos de 2-3 minutos, para também partilhar com aqueles que às vezes não estão ainda habituados a ver um podcast longo. E vamos tentar fazer este canal crescer, não é? Para que a palavra de Deus ela possa ser partilhada desta maneira simples, mas eficaz. E assim possamos mesmo viver um futuro confiante, não é? Porque Deus está no controle de todas as coisas e não temos que temer. Amém? Mais nada? Não. Ok. Gostei de te ouvir. É? Gostei de te ouvir. Pronto. Tá bem. Ok, até a próxima semana temos então um novo programa. Não percam, todas as sextas-feiras estaremos aqui para trazer uma nova temática e podermos ser abençoados com a palavra de Deus. Amém. Ok, tchau. Tchau. Tudo bom. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.